Olá, meus irmãos, a paz. Me chamo Ana Paula, sou catequista da Paróquia Imaculada Conceição em Guará Grande e recebi um convite de estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre o Domingo de Ramos, né? Eu separei uma passagem aqui, não vou ler a passagem porque tem um pouco tempinho para falar. A passagem está em Marcos, capítulo 11, de 1 ao 11. A gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, eu preparei algumas coisas aqui, uma pequena partilha para poder estar passando para vocês, mas em casa eu peço que vocês abrem a Bíblia de vocês e meditem em cima dessa passagem daquilo que nós iremos viver agora, que é o Domingo de Ramos, que é a entrada da Semana Santa, tá bom? Então a Semana Santa, ela começa com o Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, como a gente vai ver lá em Marcos, montado em um jumentinho, que é o símbolo da humildade, e aclamando pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. A gente canta muito, né? Me recordo muito daquela música Hosana, filho de Davi. A gente canta muito ela, né? Nas celebrações de Domingo de Ramos. Então, esse povo que há poucos dias tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro em Betânia e estava maravilhado, pois tinha certeza de que esse era o Messias anunciado pelos profetas. Mas esse mesmo povo, né, que tinha enganado com o tipo de Messias que Cristo era, pensava que Jesus era um Messias político, libertador social. E nós? Eu convido a você a refletir, e nós? O que nós pensamos sobre Jesus? Quem é Jesus para nós, né? Quem é Jesus para nós? Aquele povo achava que Jesus era um libertador, era um político. Mas e nós? O que nós achamos de Jesus? Para deixar claro a este povo que ele não era o Messias temporal e nem político, Jesus é sim o grande libertador do pecado, né? E nós vamos perceber na Semana Santa, quando a gente vive isso, né? As dores e da paixão do Senhor, a raiz de todos os males. Então o Senhor entra na grande cidade de Jerusalém, dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, como eu falava que era o sinal de humildade, né, uma expressão de humildade. Dessa forma, o Domingo de Ramos dá início à Semana Santa, né, que mistura os gritos de hosanas com os clamores da paixão de Cristo, né? O povo que acolheu Jesus abandonando seus ramos de oliveiras e palmeiras. Por isso eu convido você, né, meu irmão e minha irmã que está escutando, que está vendo essa partilha, a acolher Jesus, mesmo diante desse tempo que estamos vivendo, né, de quarentena, de coronavírus, tantas coisas que a gente nunca imaginou estar vivendo, mas nós estamos vivendo hoje. Então, mesmo diante desse tempo, eu convido você, catequista, catequizando, convido você, família, pai, mãe, a estar vivenciando isso, né? Mesmo longe das nossas paróquias, das nossas igrejas, acolher Jesus na nossa casa, com os nossos ramos, né? Quando a gente vai na igreja, a gente sempre leva os ramos para estar aclamando. Eu trouxe até um aqui para mostrar para vocês. Um ramo para a gente estar aclamando Hosana ao filho de Davi, aquele que vem, aquele que entra em nosso coração, a alegria de ter Jesus na nossa casa, a alegria de ter Jesus no nosso coração, né? De acolher Jesus na nossa casa com os nossos ramos, símbolo da vitória, da vida, sobre a morte e o pecado. Vamos permitir que Deus venha estar conosco nos nossos corações, né? Para podermos sofrer com Ele, morrer com Ele e, o mais importante, ressuscitarmos com Ele. Né? Então, os ramos, ele lembra o nosso batismo, né? Esses ramos significam a vitória, o Hosana filho de Davi, como eu havia dito da música, né? Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, que somos filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da igreja, defensores da fé católica, especialmente nesse tempo difícil, né, que nós estamos vivenciando. Os ramos sagrados que levamos para as nossas casas após a missa lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário. Nós não vamos estar participando desse momento da Semana Santa, nem do Domingo de Ramos na igreja, mas a igreja nos convida a sermos a igreja doméstica, né? A estar vivenciando toda essa Semana Santa, esse Domingo de Ramos, juntamente
na nossa casa, com a nossa família, com os nossos. Né? É tempo de sermos igreja. Nós somos igreja, somos membros da igreja. Então a igreja nos convida a sermos igreja na nossa casa, a termos essa igreja doméstica. Então a entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi um prelúdio de suas dores e humilhações, né? Aquela mesma multidão que homenageou Jesus, motivada por seus milhares, agora vira as costas, né, para ele, e muitos pedem a sua morte. Muitos pedem a morte de Jesus. Jesus, né, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade, quantas mentiras há nas atitudes de certas pessoas, no coração do homem, né? Um coração mentiroso, né? Há tempo, esse é o momento, todo esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Com essa questão de quarentena, eu acho que é uma oportunidade em que Deus está nos dando, de termos um coração adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, um coração de carne que tem sentimentos e não um coração de pedra duro, né? Quantas lições nos deixam esse domingo de Ramos, essa Semana Santa, essa quarentena, esse início da Semana Santa que nós vamos dar agora, que nós vamos iniciar. E você, durante esse tempo, ao lado de quem você permanecerá? Ao lado de quem? Do povo que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém e depois estava lá pedindo a morte de Jesus? Ou nós vamos permanecer ao lado da Virgem Maria, sofrendo com ela no Calvário, juntamente do seu discípulo, do discípulo amado de Jesus, João, de Maria Madalena? A quem? Eu te pergunto, eu te faço essa reflexão, faço essa pergunta para você refletir. Do lado de quem que você quer permanecer durante todo esse tempo que nós estamos vivendo, durante essa Semana Santa, esse domingo de Ramos, esse ponto inicial que iremos dar? Ao lado de quem? Ao lado da mãe de Jesus, sofrendo junto com ela as dores de Jesus, e junto com ela e Maria Madalena e todos os discípulos experimentarmos a alegria de um Deus que morreu por nós, de um Deus que está conosco, de um Deus que permanece conosco e que ressuscitou por cada um de nós, ressuscitará por cada um de nós. Então a gente convida nessa Semana Santa, nesse domingo de Ramos, a colocarmos, como eu falei, os ramos sobre as portas da nossa casa, sobre principalmente como um símbolo, mas também lembrarmos da importância de de abrir os nossos corações para viver aquilo que a nossa igreja vai viver, aquilo que Deus está nos convidando a viver, nos convidando a mergulhar nessa Semana Santa. Então eu te convido na sua casa você colocar um ramo na porta, nos símbolos que você tem em casa, nas imagens que você tem em casa, em qualquer lugar, para a gente estar vivendo enquanto essa unidade de igreja. Termino minha pequena partilha, que ficou longa, né, desejando a você, catequista, pai, catequizando, um ótimo domingo de Ramos, uma boa e uma excelente Semana Santa. E lembrarmos sempre que, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém? Deus abençoe.